Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebrando essa festa, né, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós temos que enaltecer a presença desse Deus junto a nós. Um Deus que se doou por inteiro a nós e que muitas vezes nós ainda não cremos fielmente na sua presença diante de várias coisas que acontecem na nossa vida. Nós vemos que essa presença salvadora do Senhor, ela vem constantemente se revelando no meio, tanto em coisas boas quanto coisas não boas que acontecem, não só na nossa vida, mas no mundo afora. Aonde falta, por mais que ele veio para implantar o amor, né? Deus é amor. Ainda falta muito amor no coração da humanidade. E a gente fala que esse amor que Deus quer que nós tenhamos uns para com os outros, nós vemos que está, parece, cada vez mais distanciando de nós, de nós nos agregarmos mais a este amor. Nós vemos que se não tomarmos cuidado, nós distanciamos desse amor dele e até mesmo, né, não reconhecemos a ele como aquele que se entregou por nós. Durante esses dias, teve o trito, 3 padres, né, que veio aqui. Cada padre, com certeza, passou a mensagem da palavra de Deus nesses dias e com um tema único, né? Tema Jesus manso e humilde de coração, né? Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Nós vemos que é o desejo que todos nós temos, ou grande parte de nós temos, de ter esse coração semelhante a Jesus. Um coração manso e humilde. A mansidão do coração de Jesus na nossa vida é uma mansidão que vem ao nosso encontro, mas não vem de forma passiva, né? Uma forma de nos amedrontar nós. Mas ele vem de uma forma diferente. É a mansidão de fazer com que nós possamos conhecer tanto as qualidades que nós temos e tantos os defeitos que nós possuímos, e principalmente quando nós buscamos viver esses caminhos dele na nossa vida. A humildade, a humildade é de reconhecermos que nós não somos dono do mundo, que nós não somos dono dos nossos próprios interesses. Faz parte, né? Nós corremos atrás dos nossos interesses, mas nada acontece na nossa vida se não for a vontade de Deus. E muitas vezes nós podemos achar que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós buscamos, somos méritos nossos. Se eu não corro atrás, as coisas não acontecem. E não é bem assim. Nada acontece na nossa vida se as graças de Deus não estiver presente. Isso é ter um coração humilde, de reconhecer tanto a importância de Deus, que deve ser
né, aquele que rege, que está presente na nossa vida, quanto também a importância dos nossos irmãos. Irmãos estes, né, de caminhada, podemos dizer. E quando a gente fala de caminhada, não quer dizer caminhada apenas na igreja, na comunidade cristã, mas de caminhada onde quer que nós estejamos, onde o respeito deve estar acima de tudo. E como eu disse no início, nós vemos que esse amor que Deus quer nos agregar, às vezes está distanciando dentro da nossa própria comunidade, onde nós vivemos esse amor da presença de Deus, mas, ou procuramos viver, mas vemos que, né, estar distanciando dessa graça, desse amor, né, se dentro da comunidade cristã, onde nós buscamos esse acolhimento na presença de Deus, nós já vemos essas diferenças, quanto mais no mundo afora. É um mundo que está cada vez mais desacreditado dessa presença do Senhor. E ter um coração humilde, né, semelhante ao do Senhor, é nós reconhecermos, sim, que nós temos um Deus. Esse Deus presente que nos orienta nos passos que nós damos. E este reconhecimento está realmente no esforço que todos nós devemos fazer, de estar na presença dele, de buscarmos viver os caminhos não por aquilo que ele realiza na nossa vida, mas aquilo que ele é na nossa essência. Esse evangelho proclamado, há poucos dias nós meditávamos ele novamente, né? E hoje nós estamos meditando nessa festa do Sagrado Coração de Jesus, aonde nós vemos que a humanidade dele está presente junto a nós. Não desmerecemos ele como o ser divino na nossa vida. Ele é Deus junto a nós. Mas é um Deus que caminhou conosco, que viveu essa humanidade e que mostra a nós esse caminho, não crer nele apenas nos milagres que ele realiza, mas crer na pessoa que nos deu o ensinamento vivo da sua presença e daquilo que nós somos nesse mundo. Que nós somos nesse mundo. Mas, infelizmente, muitas pessoas, e eu digo que essas pessoas muitas vezes não fazem uma experiência concreta desse amor, pode dar passos de conversão, sim, quando busca Jesus, quando busca esse Deus, apenas por realizações próprias, pelos sinais, pelos milagres que realiza. Nós vemos quantos irmãos nossos que buscam viver essa presença junto a Ele, mas ao mesmo tempo, quantos já se desviaram desse caminho, porque não tem uma fé viva, uma fé sólida naquilo que Deus é para nós. Quando nós buscamos Ele na essência daquilo que Ele é, nós vamos nos fortalecendo na nossa caminhada. Porque se queremos um Deus que só realize os milagres e os acontecimentos que nós queremos na nossa vida, nós com certeza não vamos encontrar. Mas um Deus que realiza a obra, mas que pede de nós sacrifícios e que nós também reconhecemos que somos necessitados não aqui, por aquilo que Ele oferece a nós, mas por aquilo que Ele é, com certeza nós vamos nos fortalecendo na nossa caminhada. Ele foi aquele que deu a vida por nós. A consumação nele na cruz, aonde foi transpassado pela lança, ali foi, né, a manifestação maior de entrega por amor
à humanidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, celebrarmos esta festa do Sagrado Coração de Jesus é reconhecer essa grandeza do seu amor. Eu já falei em outras vezes, né? Várias vezes já falei, que muitas vezes nós depositamos mais a confiança na intercessão dos santos do que buscar com firmeza a nossa, como se diz, a nossa caminhada diante de Jesus. Sabemos que os santos realizam, sim, sinais de prodígios, sinais, né, de intercessão diante dos santos. Mas o Sagrado Coração, o Jesus presente nesta comunidade, na nossa comunidade, é Ele que realiza tudo em todos. Os santos, como os diz, têm a sua importância na intercessão, mas muitas vezes nós valorizamos mais um santo que viveu, sim, caminhos de santidade, que é exemplo para nós nesse segmento, mas não buscamos fielmente, direto, a fonte que é o Cristo, Senhor dos Senhores. Então, que nós possamos pedir essa presença dele na nossa vida. Sabemos que ele já está presente, mas que nós possamos sentir mais no coração as suas graças. Como eu disse, não por aquilo que ele realiza, né, grandiosamente na nossa vida, mas nas pequenas coisas do dia a dia. Se nós reconhecermos a ação de Jesus nas pequenas coisas na nossa vida, nós vemos o quanto nós somos vitoriosos na presença dele. Podemos ser desacreditados por muitas pessoas que convivem ao nosso redor, mas o importante é o que nós somos para ele, porque quem vai trazer a salvação a nós é ele, não é as pessoas que estão ao nosso lado, onde nós podemos receber as críticas e os elogios. Deus, né, com certeza, ele não elogia nós pelos méritos que nós realizamos, mas ele valoriza a cada um de nós da entrega que nós fazemos a ele. E essa entrega que nós fazemos a ele é viver esse caminho do nosso, de certa forma, do nosso calvário nesta nossa caminhada. Mas um calvário que ele estará sempre nos ajudando, nos reerguendo nos momentos mais difíceis da nossa vida. É esta certeza que nós temos que trazer no coração. Um Deus que caminha conosco tanto nos momentos bons quanto os ruins que nós vivemos. Um Deus que não abandona. Nós somos ingratos e muitas vezes podemos abandonar Ele, mas Ele jamais deixa o seu filho, né, o seu rebanho disperso, como nos fala a primeira leitura. É que a presença nossa como rebanho do Senhor estará sempre diante dos seus olhos e do seu coração. Que nós possamos reconhecer essa graça que todos nós alcançamos diante dele, mesmo que nós não a percebamos, mas que sempre estará conosco até os fins dos tempos, como nos fala a realização da sua promessa com a vinda do Espírito Santo sobre todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.